noite, povo de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Mateus no capítulo 15. Mateus 15, de 21 a 28. Chamo sua atenção para esse texto, a fim de estudarmos sobre a maturação da fé, como o Senhor prova e amadurece a fé do seu povo, como é que Deus transforma, como o pastor Arildo orou, os cacos das nossas vidas em tesouros, como é que Ele transforma nossa pequenina fé em uma mega fé. Mateus 15, de 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Essa é a palavra de Deus. E a pergunta que eu começo fazendo é a seguinte: que tipo de fé agrada a Deus? Fala-se muito em fé. Nós vimos pela manhã que a fé que agrada a Deus é a fé de qualidade. Nós olhamos para esse texto e nós aprendemos que fé de qualidade é aquela que vem acompanhada de arrependimento, é uma fé nutrida no conteúdo bíblico, é uma fé perseverante, humilde, é uma fé que produz em nós transformação contínua. Só que há um detalhe: esse tipo de fé não é um tipo de fé que nós criamos, ou que nós produzimos, ou que nós nutrimos. Esse tipo de fé é fé que vem de Deus. Ela não nasce da noite para o dia, ela não acontece num passe de mágica. A fé precisa ser amadurecida. E por que é tão importante isso para Deus e tão importante para nós o tema fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há esperança, sem fé não existe amor, sem fé não há descanso, sem fé não há alegria. E Deus, pela sua graça, Ele mesmo planta em nós fé, e também pela sua graça Ele amadurece a fé que Ele mesmo plantou. A história dessa mulher cananeia nos ensina como é que Deus amadurece a fé do seu povo amado. Como é que Deus nos ensina a andar pelo que não se vê, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 4, verso 18. Vivemos numa era extremamente visual, numa era de aparências, numa era de imagens. Imagem é tudo hoje em dia. Mas no reino de Deus caminha-se pelo que não se vê. Tem-se certeza naquilo que se espera, mas não consegue se enxergar com olhos humanos. Por isso que muitas vezes andar com Deus para a maioria das pessoas é desesperador. Por isso muitas pessoas já se decepcionaram e abandonaram os caminhos do Senhor. Como é que Deus nos ensina a andar pelo que não se vê? Como é que Deus transforma a nossa fé em uma fé nobre, uma fé de qualidade? Irmãos, quando a gente lê o texto que nós lemos, e se nós formos honestos, sinceros, como a história da jovem que contei hoje pela manhã,
nós ficamos com uma primeira impressão errada de Deus nesse texto. Lembra-se que eu disse que a jovem me procurou com os olhos cheios de sangue, de ira, e me disse: esse texto não pode ser inspirado por Deus, porque se ele for inspirado por Deus, esse Deus que o texto narra é um Deus que não ama. Porque quando lemos esse texto, aparentemente Jesus é um homem inerte, indiferente, insensível. Ele insulta aos olhos humanos, ele é preconceituoso, porque ele diz: eu não vim para o seu tipo de gente, eu não vim para a sua raça, eu não vim para o seu povo, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Essa mulher clama e Jesus está em silêncio. Seus discípulos são indiferentes, e quando Jesus percebe os discípulos indiferentes, o que nós percebemos é que ele também é indiferente, porque ele diz: eu vim para as ovelhas de Israel. Mas o que nós temos nesse texto está longe de ser insensibilidade, indiferença, imobilidade da parte de Deus. O que temos aqui é um amor profundo. É o pai que exorta, é o pai que corrige, é o pai que amadurece a fé da filha. Você se lembra de Hebreus 12? Hebreus 12, versículo 4 diz que nós estamos travando uma luta contra o pecado, e nessa luta nós ainda não demos o próprio sangue, diz o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus escreveu a carta porque aquele povo passava por momentos difíceis e de perseguição. Deus parecia estar indiferente, imóvel, silencioso, muitos abandonando a fé, revoltados com Deus. E o que Hebreus tenta nos ensinar é que essa aparente imobilidade, indiferença, insensibilidade de Deus, esse aparente insulto divino, na verdade era amor. Era Deus santificando a nossa alma, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E aí Hebreus diz: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E aí ele continua dizendo no verso 5, Hebreus 12, 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. E que palavra é essa? Meu filho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Meu filho, não se magoe com a indiferença de Deus, com a aparente insensibilidade, com o aparente insulto, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O filho que não é disciplinado é o filho cujo pai e mãe deixaram de amar. Só que essa disciplina, a princípio, ela não é saborosa. Versículo 11 de Hebreus 12 diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Essa semana minha cunhada me fez lembrar uma das cenas mais bonitas na criação de pais e filhos. Eu me lembro quando Samuel e Isabela eram pequenininhos, especialmente o Samuel, que ele ficava agitado, e quando eu dava umas ligeiras palmadas no bumbum dele, logo em seguida ele relaxava e dormia. Minha sobrinha estava dando trabalho, não para mim, para a mãe. A mãe pôs no colo, abraçou forte, deu umas 3 palmadas, não conta não, senão ela vai presa, tá, gente? Palmadas de amor, um pouco de raiva, mas amor. Segundos depois essa menina dormia, relaxava no braço da mãe. A princípio a disciplina parece ser insensível, às vezes até imoral, parece ser insulto, mas é Deus dizendo: olha, não é motivo de alegria no início, quando eu fico em silêncio,
Não é motivo de alegria no início, quando eu exorto, eu repreendo. Não é motivo de alegria no início, mas isso produz justiça. E o texto de Mateus 15 que nós lemos nos ilustra perfeitamente isso, como é que Deus nos disciplina, como é que Ele amadurece a nossa fé. E olhando para Mateus 15, nós vemos 3 fatores relevantes nesse processo de maturação da fé. Deus amadurece a nossa fé de pelo menos 3 maneiras, e a gente não gosta delas. A primeira é o silêncio cortante de Deus. A segunda é a palavra penetrante de Deus. A terceira maneira é a confrontação humilhante de Deus. A maturação da fé se dá pelo silêncio cortante de Deus. Todos aqui devem ter WhatsApp. E aí você manda uma mensagem e vê os 2 pauzinhos pretos. Primeiro fica um, não leu. Aí 2 pretos, começou, parece que está lendo. 2 azuis e não responde. Esse silêncio te magoa. Esse silêncio, ele é cortante. Agora olha o que o texto diz. Essa mulher sai, Jesus se retira para a região de Tiro e Sidom. A mulher diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, estou sofrendo, minha filha está endemoniada. Verso 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Irmãos, o silêncio é um instrumento cortante. O silêncio é como um bisturi. O silêncio ele pode tanto matar como curar, depende da forma como o silêncio é usado. Deus tem precisão cirúrgica e Deus sabe como ninguém usar o silêncio para cortar aonde precisa ser cortado nas nossas vidas. Deus sabe como ninguém ficar calado quando oramos, quando pedimos, cortando a nossa alma de cima a baixo, fazendo sangrar, até expurgar tudo que não precisa ou tudo que não deve existir em nós. O silêncio é como um bisturi, mas o silêncio na mão de pecadores como nós, o silêncio faz sangrar o coração de quem ama até a morte. Por exemplo, você olha para alguns lares, você descobre cônjuges que não se falam mais, não dialogam mais, pais que não se entendem, que não conversam, irmãos que se afastaram, parentes que não trocam palavras. O mesmo acontece em igrejas, entre amigos, no trabalho, homens e mulheres que se calam por crueldade, homens e mulheres que muitas vezes têm medo de se expor, por isso não falam, e aí ferem com silêncio, para não serem feridos no relacionamento. Por maldade não falam, fazem greve de palavra, pirraça, vingança, crueldade. O silêncio, irmãos, é capaz de matar lentamente, vai causando hemorragias fatais na alma das pessoas. Mas tem um detalhe: quem corta com o silêncio também morre aos poucos. É como a abelha que ferroa e morre, porque a abelha, quando ferroa, deixa parte dela na pessoa ferida. Órgãos vitais da abelha são rasgados com a ferroada. E quem corta com silêncio vai perdendo aos poucos pedaços do seu próprio coração, da sua própria alma. O silêncio é um instrumento cortante, ele mata ou faz viver, como um bisturi. Só Deus sabe usar o silêncio da forma adequada. O silêncio de Deus nunca é por vingança. O silêncio de Deus, contrário do que muita gente pensa, não é Deus pesando a mão, porque se fosse Deus pesando a mão, era Deus emburrado, dizendo: enquanto eu estiver emburrado, eu não respondo a sua oração. Deus não emburra. O silêncio, alô? O silêncio de Deus não é por vingança, ele não é sinal de crueldade.
O silêncio de Deus não é fruto de pirraça. O silêncio de Deus faz sangrar, nos faz ficar às vezes perto do desespero, mas não vai nos matar. Ele tem como objetivo remover da alma da gente pecados, incredulidades, toda e qualquer forma de transgressão, de iniquidade. O silêncio de Deus é cirúrgico, e isso fica muito claro aqui nesse texto. Veja comigo. Quando o texto diz que Jesus se retira das proximidades de Jerusalém para a região de Tiro e de Sidom, Mateus 15, 21, o texto nos dá esse detalhe para dizer algo de extrema importância. Você sabia que essa foi a única vez no ministério terreno de Jesus, a única vez que ele deixou a região dos judeus, as ovelhas de Israel, como ele mesmo diz, a única vez que ele deixou a região dos judeus para ir para a terra dos gentios? É a única vez que ele faz isso. Isso em si já demonstra que toda essa atitude de Jesus com essa mulher não é sem amor, porque se ele foi até os gentios, é porque ele foi para buscar e salvar o que se havia perdido também entre os gentios. Outro fato que revela a soberania de Deus arquitetando esse encontro entre Jesus e a mulher cananeia é a expressão que Mateus usa para indicar o encontro. No verso 22, a maioria das versões omite uma expressão que existe no original grego e que é indispensável para o texto. Verso 21 diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Ponto. E eis que, algumas versões têm essa expressão, a maioria não. Eis que uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele. Deus preparou o encontro. Deus atraiu essa mulher. Jesus deixou os judeus, foi aos gentios, e eis que uma mulher foi até ele. A iniciativa é sempre de Deus, a graça irresistível nos atrai a Deus, e isso move o nosso coração a responder com fé. Deus está amando essa mulher, Deus não está menosprezando-a. Essa mulher é uma filha do sofrimento, gente. Ninguém havia conseguido libertar essa mulher dos horrores do diabo na vida dela. O verso 22 nos mostra ela gritando desesperada, dizendo: misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, e ninguém, coisa alguma, consegue sará-la. Vimos pela manhã que aquela era uma região de grande envolvimento com sistemas religiosos demoníacos. Provavelmente essa mulher ficara grávida da sua filha num ritual de culto pagão, onde fazia-se relações sexuais em adoração a Deus Afrodite. Essa menina, em um determinado momento da vida dela, é possuída pelo diabo. Desesperada, essa mãe tentou de tudo. Ela tentou no misticismo, ela tentou na superstição, ela deve ter tentado na ciência dos seus tempos, ela tentou entre amigos, mas ninguém conseguiu sarar essa filha. Mas essa mulher, ela tem um ato de fé. Ela vai até Jesus e chama Jesus de filho de Davi, ela chama Jesus de Senhor da vida dela. Quando a mulher faz isso, ela está agindo com fé. Sabe por quê? Na região onde ela vivia, cria-se da seguinte forma: cada povo tem seu Deus, e o Deus de cada povo só cuida do seu povo. O Deus de um povo não cuida do povo que pertence a outro Deus. Essa mulher não pertencia ao povo judeu. Essa mulher, quando vai até Jesus, de alguma forma pessoas poderiam dizer a ela: ele não vai te ouvir, ele não é o seu Deus é Astarote, é Afrodite. Mas essa mulher vence o desencorajamento das pessoas,
essa mulher contra a cultura do seu povo, contra a conversa dos seus pares, contra aquela controvérsia na própria cabeça dela. Talvez ela dá um passo de fé e ela vai até a pessoa certa, ela vai até Jesus, ela vai até o lugar certo, ela vai aos pés de Jesus, ela vai com a postura certa, porque ela vai com fé, ela vai na hora certa, porque ela vai correndo, e ela vai com a motivação certa, porque ela busca misericórdia, diz o texto. Só que Jesus responde de uma forma, a princípio, muito indelicada. Verso 23 diz que Jesus não respondeu palavra. Espera aí, como assim? Que contraste! Como é que Deus é capaz de responder com silêncio absoluto a uma reação de fé como a dessa mulher? Mas Deus age assim às vezes. Deixe-me citar dois homens do passado. Um presbiteriano, Samuel Rutherford. Ele dizia o seguinte, ele viveu no século 17, ele disse assim: o silêncio de Deus é o ingrediente mais amargo que o cristão tem que beber no cálice do seu sofrimento. O silêncio de Deus é para o cristão o que há de mais próximo do inferno na terra. Você já passou por isso? Você está no meio de uma crise, você está no meio de uma tempestade, você está vendo quem você ama sofrer, e você pede, e Deus calado, e Deus não fala. Isso é o mais próximo do inferno na terra, gente. E como é que geralmente nós reagimos nessas horas? Com raiva, com revolta. Afinal dói, machuca, massacra. Deus aparentemente está insensível. Martinho Lutero escreveu para a mulher dele certa vez, e com muita sinceridade, com muita angústia na alma sobre o silêncio de Deus, Lutero disse assim: estou com medo diante de tamanho silêncio de Deus, parece que Deus está morto. Você sente ou não sente medo quando você vê as coisas fugindo do seu controle, e você pede, e você pediu tanto que já não tem forças mais para pedir, e Deus não responde, Deus está calado? Te dá medo do que vai acontecer, medo do que você vai perder, medo de quem você pode vir a perder. O silêncio de Deus é cortante. Mas sabia que o silêncio de Deus é cortante só para os filhos de Deus? Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque o que eu vou dizer agora começa a responder por que Deus faz silêncio. O silêncio só incomoda os filhos de Deus. Por exemplo, quando alguém com quem você não tem afinidade, não te liga, não te escreve, isso te incomoda? Você leva a vida normalmente, aliás, você acha bom, já que não tem afinidade, para que mandar mensagem, para que escrever, para que ligar? O descrente, ele não se importa com o silêncio de Deus. O descrente busca autoconfiança suficiente para seguir com a própria vida. O descrente, se tudo for bem para ele, se todos os seus sonhos forem sendo conquistados conforme ele planeja, ele até dá graças a Deus de forma geral, mas não fala com ele. A voz de Deus não faz falta para ele. Afinal de contas, ele está cheio de si. Afinal de contas, as vozes do mundo lhe instruem, as vozes ao redor dele alegram o coração dele. As migalhas dessa vida satisfazem a alma dele. A trivialidade do mundo em que nós vivemos satisfaz a alma dele ou dela. Essa pessoa é confiante demais para sentir falta da voz de Deus. O coração está cheio de ídolos, e quando Deus faz silêncio, em meio a tantas vozes, a voz da vaidade, a voz da correria, a voz da autoestima,
Você não precisa de Deus. Agora, o cristão não é assim. Só nota, só sofre com o silêncio de Deus quem provou de Deus. O silêncio de Deus corta a alma da gente, porque a gente sabe que sem a voz de Deus, a mente da gente não será instruída, nossos passos ficarão à mercê da vida. Sem a voz de Deus a alma não é edificada, sem a voz de Deus o coração não se alegra. A voz de Deus é indispensável para o cristão. E quando Deus faz silêncio, assim como Ele fez com a mulher cananeia, o cristão não dá as costas para Deus, o cristão não abandona Deus, porque ele já provou da maior delícia que é Deus. E o diabo sabe que é assim. Por isso que ele tenta oferecer a nós delícias que aos olhos dele vão ser para nós mais deliciosas do que o próprio Cristo. Não é à toa que C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, quando Edmundo é tentado pela feiticeira branca, a feiticeira branca dá a ele o manjar turco, e ele prova aquela delícia, e ele diz: eu não consigo viver sem essa delícia. Quem provou da delícia que é Deus, e de repente para de ouvir a voz de Deus, entra em desespero. O que o cristão faz quando Deus faz silêncio? Ele clama mais ainda. Charles Spurgeon, falando sobre oração, ele disse: quando eu tento orar e não consigo orar, e Deus parece não me ouvir, é quando eu mais preciso orar, dizendo: ó minha alma, alegra-te em Deus, ó Deus, reaviva a minha alma, Deus, fala comigo, Deus, ouve a minha voz, eu não posso viver sem o Senhor. A fé verdadeira, a fé de qualidade, não vira as costas para Deus. Diante do silêncio, a fé clama por mais e mais comunhão com Deus. O cristão verdadeiro prefere uma palavra de disciplina do que um segundo do silêncio do Pai. Olha o que diz o Salmo 143, versículo 7: apressa-te em responder-me, Senhor, apressa-te em responder-me, Senhor, o meu espírito se abate, não escondas de mim o teu rosto, eu serei como os que descem a cova, se o Senhor não falar comigo, eu morro. O silêncio de Deus amadurece a nossa fé. Aí você diz: como, pastor? Como é que Deus calado vai amadurecer a minha fé? Eu estou em sofrimento, eu preciso que Deus fale comigo, porque se Ele não falar, eu vou entender como se Ele não me amasse. Deixa eu tentar te explicar a partir desse texto. Funciona mais ou menos assim: a gente prova de Deus, a gente vê que Deus é o que há de mais saboroso, Ele que tem a direção, Ele que tem o norte, a voz dele é doce, e de repente ele se cala, ele retira de nós o doce, e aí o silêncio de Deus nos corta, nos faz sangrar com a autossuficiência. Aí a gente começa a olhar e dizer assim: Deus, tudo que o Senhor já me deu. Um jovem em Campinas me procurou para conversar comigo, muito dinheiro, mas é muito dinheiro, carros importados, mulheres, tinha tudo que o mundo pode dar a ele, nascido e criado em igreja. E um dia ele me procurou e disse assim: pastor, eu obtive tudo o que o mundo poderia me dar, eu tenho tudo o que eu quero, mas eu não tenho paz. Eu corro atrás do vento, eu falo com Deus e Deus está em silêncio. E eu tentei dizer a ele o seguinte: olha, meu filho, o silêncio de Deus é para mostrar para você que tudo que você tem não vai te satisfazer. A beleza das mulheres com quem você já se deitou jamais vão te satisfazer.
O que você já provou jamais vai trazer alegria vibrante e eterna. Então, se isso te incomoda, é porque um dia você provou de Deus, de uma forma ou de outra, seja da graça comum, seja da graça especial, você provou de Deus, e Deus agora se retira e cala-se para você, e te deixa entregue a todos esses deuses que você convive. E aí Deus quer ensinar para você que a autossuficiência, o orgulho, a vaidade, as distrações desse mundo, a carnalidade, a esperança vã e passageira, a ilusão mundana, tudo isso não satisfaz e não banca a sua vida. É como João Calvino disse, ele diz assim: quando nós conhecemos a nós mesmos, quando nós conhecemos a nossa ignorância, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa depravação, a corrupção da alma, cada um de nós não é apenas levado a buscar a Deus, mas é conduzido pelas próprias mãos de Deus a se achegar a Ele. Quando Deus nos coloca nesse ponto de reconhecer quem somos e de ter nos dado do doce da graça dele, aí de repente Ele se cala, como Ele fez com a cananeia. Colocou uma linha de esperança na alma dela, colocou uma linha de esperança no coração dela, dizendo: eu posso transformar a vida da sua filha e a sua vida. E aí ela vai mais fundo a Deus, e quando ela se chega a Deus, fala com Deus, Deus se cala. Deus quer que ela se aprofunde na sua autoanálise e no reconhecimento de que é só pela graça dele. O silêncio de Deus amadurece a fé. Em segundo lugar, a maturação da fé se dá pela palavra penetrante de Deus. O texto diz que Jesus não respondeu palavra a ela, então os discípulos se aproximam, manda todo mundo embora, manda ela embora, ela está gritando atrás de nós, e aí Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Quando ele abre a boca, ele abre para dizer isso. Depois do silêncio, uma palavra de desprezo aparente. A palavra de Jesus tem como objetivo penetrar o peito da gente, transformando e encorajando o coração da gente. Você se lembra que Jesus está fora dos limites do povo de Deus? Ele está distante de Jerusalém, ele está distante do povo que supostamente deveria crer nele, mas todos lá parecem rejeitá-lo. E fora de lá, aqui na região da Cananéia, essa mulher gentia, da região Ciro-Fenícia, contrariando as ovelhas perdidas de Israel, não rejeita, essa mulher quer ele, chama ele de filho de Davi, que é o seu título messiânico. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, que essa confissão de fé é mais profunda do que a incredulidade daquele povo. Deus quer mais. Deus quer dessa mulher muito mais o reconhecimento de que ele é o filho de Davi. Ela diz isso no verso 22. Mas note que no verso 25 ela dá um passo além, ela chama ele agora de Senhor. Ela não apenas reconhece que ele é o Messias, mas esse Messias, ela diz, é agora o meu Senhor. Esse filho de Davi é agora o meu Salvador. A palavra de Deus tem esse objetivo de nos pegar de onde nós estamos, do reconhecimento dos títulos genéricos, Deus existe, creio em Jesus, para transformar isso em meu Senhor, meu Salvador, para fazer o Salmo 23 ser o meu salmo, o Senhor é o meu pastor. Mas a palavra também de Jesus, ela é usada para falar do exemplo de fé dessa mulher, para confrontar os incrédulos de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu vim para aquelas ovelhas perdidas de Israel, mas elas dão a mínima para mim.
É isso que ele está dizendo nas entrelinhas: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, mas lá todos rejeitam ele. Aqui, essa mulher que não é parte das ovelhas de Israel, está clamando, está gritando, e essa palavra penetrante do Senhor estimula e encoraja essa mulher. Essa mulher diz: sim, eu não sou das ovelhas de Israel, mas eu quero o Senhor mais do que tudo. Isso traz esperança para quem não nasceu em igreja, por exemplo. Como eu converso com pessoas que não são de igreja, e às vezes o fato de não serem de igreja faz elas se sentirem inferiores. E elas dizem: não, eu não sou, parafraseando o texto aqui, eu não sou das ovelhas de Israel, eu não sou de igreja. E aí eu tento dizer a elas: isso não interessa. Você pode muito bem ser das ovelhas de Israel e ser perdido. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dando uma repreendida nos discípulos dele. Ele não está repreendendo a mulher. Ele está dizendo: escuta aqui, meus discípulos, presta atenção. Eu vim para aquelas ovelhas de Israel, mas são todos perdidos. Vejam essa mulher que não é de lá, ela me quer. A palavra de Jesus faz isso. A palavra de Jesus diz para nós que muito mais do que ser membro da segunda igreja em Goiânia, eu preciso amar Jesus, como nós cantamos hoje cedo: precioso é Jesus para mim. A palavra penetrante do Senhor estimulando, encorajando a fé, dizendo para essa mulher, e veja que a princípio essa mulher escuta Jesus rejeitando ela, dizendo: não, eu não te quero. Mas na verdade Jesus está elogiando ela. Ele está dizendo aos discípulos, lembra que são os discípulos que estão tentando mandar ela embora, e logo depois Jesus diz: eu vim para aquelas ovelhas perdidas, elas não me querem, mas vocês estão tentando mandar essa mulher embora, ela me quer. Não interessa se você nasceu na igreja, meu irmão, não interessa o seu pedigree espiritual, se o filho de Davi, se o Messias não é o seu Senhor, você só faz parte dessa multidão que Jesus chama de ovelhas perdidas de Israel. Ai, como isso é triste. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Senhor diz, que no céu nós teremos grandes surpresas. Ovelhas de Israel que não veremos lá, porque eram perdidas, porque não amavam ao Senhor. E a palavra de Deus, ela é penetrante dessa forma. Às vezes ela chega a nós a priori dura, porque ela quer mover nosso coração à sinceridade, à genuinidade. Ela quer forjar o brilho da nossa fé, como aquele ilustrador, o braço, faz com a prata. Você esfrega aquela coisa, aquela crosta, e de repente brilha. Ai, receber o esfregão da palavra de Deus é duro. Então Deus está virando para essa mulher e está dizendo duas coisas: mulher, o seu exemplo é para aqueles que se dizem crentes em mim, mas estão perdidos. Mulher, eu estou agindo como eu estou agindo, porque eu quero que você me chame de Senhor, e não apenas filho de Davi. Jesus tem que ser o seu Senhor. Terceiro e último, a maturação da fé se dá pela confrontação humilhante de Deus. Primeiro Jesus fica em silêncio, depois ele diz: olha, eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Aí agora ele chuta o pau da barraca, porque ele vira e diz assim. Aí a mulher respondeu, a mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cadelinha. Jesus chama essa mulher de cachorrinha. Parece tão vulgar quanto o que se canta é guinha pocotó.
Essa mulher já viu Deus ficar calado, essa mulher já viu Deus dizer que ela não é do povo de Israel, e agora essa mulher ouve de Deus dizer a ela que ela é uma cadelinha. O que você faria com esse Deus? Essa mulher vira e faz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os judeus consideravam os gentios cães selvagens. O judeu orava agradecendo a Deus que ele não era mulher, o judeuzão. Obrigado, Senhor, porque eu nasci homem. Obrigado, Senhor, porque eu não nasci como os cães gentios. Ou seja, quem não era judeu, para eles eram considerados cães. Por quê? Porque cão tem o hábito de comer seu próprio vômito. Já viu isso? Eu tenho um Lhasa Apso lá em casa, ele faz reciclagem. Ele come o próprio cocô de vez em quando, ele come o próprio vômito. É nojento, eu sei que é, eu estou dizendo de propósito. Porque quando o judeu chama um gentio de cão, é nisso que ele está pensando: vocês vivem das coisas podres desse mundo. E aí Jesus dá uma brandada, ele vira e diz assim: você é uma cachorrinha, sujinha. E essa mulher vira para ele e diz: é verdade, Senhor, eu sou uma cachorrinha, eu sou impura, eu sou miserável, eu sou pecadora. O Senhor não está me ofendendo, é verdade, o Senhor está me dizendo quem eu realmente sou. Só que tem um detalhe: eu quero comer das migalhas da sua mesa, me dê mais do Senhor. E aí Jesus se espanta e finalmente diz: ô mulher, grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Irmãos, a lição é maravilhosa. Quando Jesus age em silêncio, quando Jesus nos humilha, na verdade o que Ele quer que a gente reconheça é quem nós somos. Não tem como andar com Cristo se antes nós não deixarmos Cristo nos jogar no chão. Ele faz silêncio para a gente aprender que a gente só vive da voz dEle. Ele traz uma palavra dura para a gente ir crescendo na forma de reconhecê-lo, e Ele nos humilha para a gente dizer a Ele, como diz Pedro: quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, no momento certo Deus exalta. 3 coisas e eu concluo. Primeiro, 3 aplicações sobre esse texto. Os problemas que a gente leva para Deus nem sempre são as prioridades de Deus. Essa mulher, essa mãe, leva um problemão, a filha endemoniada. Mas antes de Deus tratar da filha dela, Deus precisava amadurecer a fé dela. E eu vou te dizer por quê. Não adiantava nada essa mãe ter a filha curada de volta, se essa mãe não tivesse fé em Jesus. É ou não é verdade? Do que adianta uma mãe ter um filho de volta, se essa mãe não vai conseguir levar essa filha aos pastos verdes da graça de Deus? Então às vezes a gente vai a Deus com um problema, e Deus cala, e Deus parece nos humilhar. Nessa hora Deus quer que a gente pare e diga: Deus, eu entendi, o meu problema não é o mais importante, é o meu coração. Segunda lição é que os nossos filhos, os nossos cônjuges, nossos parentes, amigos, nossa igreja, presta atenção nisso. Seu casamento, suas relações, a igreja que você congrega, eles só vão ser curados
na medida em que o seu coração for tratado. Foi ou não foi isso que aconteceu com essa mulher? Essa mulher só viu a filha curada depois que a fé dela amadureceu. E a terceira lição, sendo um dom de Deus, é Deus mesmo que faz nascer fé, e é Deus mesmo que amadurece a fé. Então feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora e fale com Deus em fé. Peça a Deus fé. Senhor, dá-me fé. Fé para entender que o problema que eu trago na alma não é o principal. Há coisas mais profundas em mim que o Senhor deseja tratar. Senhor, dá-me fé, fé para entender que meu casamento, meus filhos, meus pais, minha igreja, minha vida, as coisas vão ser curadas na medida em que o meu coração for amadurecido. Dá-me fé para entender isso. Senhor, dá-me fé, fé para crer, fé para viver, fé para chegar até o final. Senhor, dá-me fé em Cristo Jesus. Ore assim, fé é dom de Deus, irmão. Então como é que Deus amadurece a nossa fé? Ele faz silêncio para nos dizer: você precisa de mim, não é de mais nada, minha graça te basta, minha graça é melhor que a vida. Se você não tiver minha graça, você não vai conseguir desfrutar nem as coisas que eu te dou desse mundo. Jesus faz silêncio para isso. Jesus, ele traz palavras duras para nos estimular, para nos corrigir, para nos encorajar, e ele nos humilha às vezes, para ele poder nos exaltar. Ele não é masoquista. Ele não nos humilha pelo prazer de nos ver sofrer, não. Ele nos humilha para no momento certo nos exaltar. Peça fé para você compreender isso. E se há alguém entre nós que deseja fé em Jesus, que percebe o mover de Deus no coração agora, entrega-se a Cristo Jesus hoje à noite, levante-se onde você está, eu quero orar por você. Alguém assim entre nós? Deus querido, em nome de Jesus eu te peço, que essa palavra produza frutos que permaneçam. Deus querido, o Senhor prova e amadurece a nossa fé quando o Senhor se cala, quando o Senhor é duro numa palavra conosco, quando o Senhor nos humilha, para podermos crescer. Deus, dá-nos fé para entender assim, dá-nos fé para entender que os problemas são sim importantes para o Senhor, mas antes deles, o Senhor quer tratar de nós, o Senhor quer tratar do nosso coração, o Senhor quer arrancar de nós os ídolos. Dá-nos fé para compreender isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém.